Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Psicanalista. Eu sou Angélica Werneck e o tema do nosso programa é como identificar pessoas com transtornos de personalidade. Eu estou esperando você aí, está interagindo conosco, dê a sua opinião. O que você acha? O transtorno de personalidade, antes de ser um diagnóstico disfuncional, com uma patologia, é um modo de ser. Você conhece alguém com transtorno? Dê a sua opinião, tire as suas dúvidas. O nosso convidado é o psicanalista clínico Júlio Fonseca, terapeuta familiar, master em PNL e auriculoterapeuta. Sejam bem-vindos! Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Tudo bem? Ô, Angélica, tudo bem? Sim, Graças a Deus, né? sim. E aí, fala um pouquinho com a gente sobre o transtorno de personalidade. Os traços, né, da personalidade de pessoas com transtornos são mais rígidos, inflexíveis, mal ajustados. Isso é revelado no comportamento. É sinônimo tanto de sofrimento para aqueles que vivem nessa situação e também aqueles que estão ao seu redor ou convivem com essa pessoa. Bom, Angélica, primeiramente quero, ok? Primeiramente quero agradecer a você a oportunidade que me dá, né, de estar no seu canal de alguma maneira para estar contribuindo, né, através desse canal que tem abençoado vidas através do ensino e através de passar conhecimento tanto na área psicanalítica como também na área que é relacionada à liderança. Bem, com relação aos transtornos, primeiro a gente tem que definir a questão da personalidade de uma forma bem simples, né? O que é que vem a ser personalidade? E a personalidade é um conjunto de características, né? Características psicológicas que determinam o ser da pessoa, a maneira de ser, através do pensar, do sentir, do se relacionar com outras pessoas, né? Então, isso de uma maneira bem simples, explicando o que vem a ser personalidade. E o transtorno é uma perturbação, né? Transtorno é uma perturbação que altera o estado de ser dessa pessoa, altera a ordem psicológica dela, né? E também até mental, psicológica e mental, que traz um incômodo tanto para a pessoa que está sofrendo alteração, como para aquelas que estão em torno dela, né? Os transtornos podem ocasionar isso, né? E o transtorno apresenta muito na região frontal do cérebro, né? Na região frontal do cérebro. Mas, muito bem, os transtornos de personalidade, como eu disse, eles fazem uma alteração e o transtorno ele só pode ser diagnosticado como transtorno mesmo a partir da idade adulta, né? Ou seja, a partir dos 18 anos é que pode ser diagnosticado como transtorno. Pode ser visto e ser desenvolvido com certeza a partir da infância e adolescência, mas só pode, de fato, ser diagnosticado a partir da idade adulta. Eu gostaria de entender um pouco melhor, não só eu, né, mas todos que estão nos ouvindo, sobre o transtorno do antissocial. Eu fiquei, assim, perplexa quando eu comecei a estudar um pouquinho. É totalmente diferente
daquilo que as pessoas falam, né? Dessa falácia, o antissocial simplesmente ele fica trancado, não quer ver a cara de ninguém. Porém, não é isso. E a vida toda carregamos essas crenças limitantes por falta de conhecimento. Eu quero, até antes de você falar, eu quero indicar esse livro aqui da Ana Beatriz, uma psiquiatra, né? Assim, além dela ser bem-sucedida, é uma profissional muito boa. E aí eu dei uma olhadinha assim sobre algumas obsessões frequentes, porque quando fala agora eu troquei, né? Mas nós vamos falar sobre isso também depois do antissocial. Aí o que acontece? Aqui fala sobre obsessões mais frequentes, né? Que falam de obsessão de agressão, obsessão de contaminação, preocupação constante, né, com sujeira, germes, agressão, aquela pessoa que tem preocupação em se ferir e ferir o outro. Tudo isso existe uma causa, nada é por acaso. Obsessão de armazenagem e poupança, ideia fixa em colecionar ou não se desfazer de vários tipos de objeto. Eu vou até pedir para a gente ir para esse assunto, depois a gente vai para o antissocial, tá bom? Obsessão de caráter religioso, pensamentos recorrentes de blasfêmia, pecado, certo e errado, obsessão de simetria, são exemplos, tá? De simetria, ideias constantes de exatidão, a pessoa quer tudo alinhadinho, né? Assim, tudo certinho. Obsessão somática, preocupação excessiva com doenças, obsessão ligada às dúvidas, aquela pessoa que está sempre com várias dúvidas porque ela tem dificuldade em relação a ela mesma. Então, assim, a gente quer assim, entender um pouco melhor sobre essa compulsão. Daqui a pouco a gente entra no antissocial, que são pensamentos repetitivos não desejados. O transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC, mais conhecido como TOC. Sim. O transtorno obsessivo compulsivo, como você bem prefaciou aí, né? Ele se manifesta através de padrões repetitivos, né? Com relação à limpeza, com relação, por exemplo, a pessoa vai fechar a porta, ela fechou e volta e diz, será que eu fechei? Aí volta de novo. Aí sai, será que eu fechei? Volta novamente. É uma pessoa que tem compulsividade por limpeza, né? Por limpeza. Eu conheci uma pessoa que ela, com limpeza, estava sempre com a vassoura na mão, sempre limpando, sempre passando um pano, depois ia lá no mesmo lugar novamente. Mania de limpeza, pessoas que às vezes têm um comportamento repetitivo, como em termos de cabelo, às vezes pentes, vai sair, leva 5 pentes, um de cada cor, um diferente do outro, para ir penteando. Então, padrões repetitivos. E isso ela não percebe, ela acha normal isso. E as pessoas em torno vão perceber, às vezes, na maioria das vezes, um pouco tarde, porque são padrões repetitivos, né? Como você bem disse anteriormente. E qual é a causa desses padrões? Nós sabemos que na psicanálise e em outras abordagens, a gente tem que olhar todo um contexto, né? Como o senhor colocou aí, o transtorno ele só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos de idade. Isso. Mas, normalmente, assim, por exemplo, vamos pontuar, né? Uma pessoa que ela tem essa compulsão em relação ao toque, né? Da questão da higiene ou das mãos. Nós sabemos que nós estamos num momento que a gente tem que lavar bastante as mãos, né? Isso. Nesse momento é toda hora. Mas, assim, tem aquelas pessoas que isso é uma rotina, assim, dormindo ela está lavando a mão. Pelo meu entendimento, dentro daquilo que eu li,
Seria assim a pessoa tentando limpar aqueles pensamentos ruins? Seria uma das causas? Sim, como você disse também anteriormente a respeito do perfeccionismo. Quando a Uhum. pessoa está fazendo esses padrões repetitivos, seja uma limpeza, ou seja, um perfeccionismo, não numa questão de excelência, mas de perfeccionismo mesmo, ela está Uhum. realmente querendo, porque dentro dela existe um sentimento de culpa e ela está querendo realmente limpar os seus pensamentos. Isso por quê? Porque provavelmente isso tudo ocorre na infância, né? Na Uhum. infância, o senso de falta de aprovação, muitas vezes a Uhum. aprovação por conta de um impacto emocional muito forte, de algo que tenha sido reprimido pelos pais ou por uma autoridade acima dela, e aí, no entanto, ela vai se desenvolvendo essa repetição com a Uhum. finalidade de fazer corretamente, de atingir o objetivo que essa autoridade predispôs para ela, né? E isso realmente, como nós dissemos, só vai ser diagnosticado, né, por um psiquiatra, principalmente, né? Claro que Uhum. nós da, da área emocional, a gente tem um certo conhecimento, mas só quem pode diagnosticar mesmo é o psiquiatra. Então, ele vai diagnosticar a partir da idade adulta esses padrões repetitivos que ela foi trazendo ao longo da sua infância e adolescência, e a intenção justamente é limpar esses pensamentos Uhum. para diminuir ou absorver o sentimento de culpa que há dentro dela. Isso, na verdade, é uma neurose de transferência, né? Assim, ela tenta, seria isso? Se não, pode discordar, sem problema nenhum. Sim, porque o que acontece? O transtorno ele pode ser estrutural e não estrutural, né? Hum. Estrutural é quando ele afeta a parte física do cérebro e tudo mais, e não estrutural. E aí é onde vem a questão das neuroses. Até olhando pela questão da psicanálise, né? A Uhum. psicanálise ela não vai tratar, né, os transtornos como transtorno. A psicanálise de Freud, a psicanálise clássica, ela olha como psicose, como neurose, como você bem disse, Uhum. ele vai tratar o paciente, observar, é psicose, é neurose ou é perversão, né? Uhum. A bem da verdade, Sim. ele vai olhar para a situação como um sofrimento, vai tratar o sofrimento. E aí, a partir da linguagem da psicologia e da psiquiatria, é onde vai usar os termos transtornos, né? Tem Transtorno, a síndrome. Keren Heloísa, ela diz assim: eu sempre tiro o cabelo do ralo, até nas casas das pessoas. Não aguento ver. Olha aí, ó. E aí? Eu sempre. Ah, tá, tô lendo aqui. Eu sempre tiro o cabelo do ralo até nas casas das pessoas e não aguento ver. Então, é porque já virou nela um padrão, ela já tem nela esse padrão repetitivo que foi desenvolvido nela. Então, quando ela observa aquilo traz dentro dela um desconforto muito grande, que com certeza está mexendo com alguma coisa interna, né? E naturalmente a pessoa ela faz isso inconscientemente, né? Como você Inconscientemente. falou. Porém, ela já está vendo que não é algo muito normal, esse movimento, né? Essa repetição. E a E partir do momento que a gente começa a entender, ainda que não com profundidade, aí eu falo para você aí, Kellen, né, Heloísa, busque ajuda de uma psicoterapia, não é isso? é isso aí. Porque tem como reverter, não quer dizer que seja um transtorno,
O senhor pode dizer para a gente? Porque geralmente não significa que está tendo padrões repetitivos que venham a ser transtornos. Pode ser algo que acabou desenvolvendo e que não seja um transtorno, porque a bem da verdade pode ser um paradigma, né? E não um transtorno. Pode ser um paradigma, que é um conjunto de hábitos que a gente repete e acaba, entre aspas, comandando a nossa vida, né? E fica, claro, lá também no inconsciente. Fica no nosso inconsciente, ou subconsciente, como outros queiram chamar. E aí acaba comandando. Mas o que nós precisamos ter o cuidado é a gente observar isso, e se eu já comecei a perceber isso, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu posso, de repente, atrapalhar o meu convívio com o outro, né? O meu Porque conviver. tudo passa a incomodar, né? Assim, eu vejo uma sujeira, eu entro na casa da pessoa, deixa eu limpar a tua casa, não é isso? Deixa eu limpar, porque claro que tem pessoas que são o oposto. Tem umas que Também. limpam demais, e aquelas que deixam tudo também tem algum problema. Tudo em excesso, né? Toda falta, assim, tudo em excesso, existe uma falta, né? Existe algo que está pulsando ali, né? Jung fala sobre isso. Então a gente precisa estar atento aos nossos excessos. Isso é importante, tá bom, Kelly? Procura aí o profissional. No finalzinho ele vai estar dando aí os contatos. Kellen Com Luiza, se não certeza me tem falha a memória, ela é ele vai seguidora dar do nosso Instagram e é conhecida nossa também. Ah, é? É. Aí, ó. Melhor ainda, né? Vamos então ao antissocial, né? O transtorno do antissocial, que é irresponsabilidade social, desrespeito por outros, falsidade, manipulação de outros para ganho pessoal. O senhor pode, assim, nos esclarecer com mais profundidade sobre isso? Bom, o transtorno, quando é diagnosticado transtorno antissocial, e como você já disse aí, o que ocorre? Geralmente é preciso observar já desde criança, né? Lá aproximadamente para os seus 5, 6 anos de idade, né, o comportamento daquela criança. E na adolescência, em torno dos seus 15, 16 anos de idade também, o comportamento que a pessoa tenha como transtorno antissocial vai levar a pessoa justamente a afetar, como lá no início você falou, quando você pensava ser antissocial era ficar recluso num quarto, quando você foi ler estudando, percebeu-se que, não é aquilo que eu pensava? Quer dizer, uma pessoa antissocial, ela está no meio da sociedade, mas, a bem da verdade, ela está causando um mal para a sociedade, né? Através de agressividade, que pode ser verbal, ou agressividade física, através de falsidade, de manipular, através de fraudar, e sempre pensando em passar por cima do outro, né, para obter ganho, né, para ganhar alguma coisa. E detalhe, uma pessoa que tem esse transtorno, que realmente é diagnosticada com transtorno antissocial, ela não sente remorso, ela fica indiferente ao que o outro está sentindo, né? Fica indiferente, é onde às vezes confunde-se muito e tem a ver até um certo ponto com a psicopatia, né? Com os psicopatas, né? É E muito outra forte, a confusão gente que é muito forte. Eu não sabia também que o antissocial era isso, assim. Eu falei, gente, tá tudo errado. Porque a gente fala, fulano é social. Acho que o antissocial é aquele que entra no quarto, exatamente. Fica trancado, não quer falar com ninguém, mas não se resume a isso. É completamente diferente. E qual seria uma das causas de ser um antissocial? A gente, assim,
Claro que tem as suas exceções, mas eu digo assim, via de regra. Bom, como nós estamos falando, geralmente o Freud ele vai trazer para nós Uhum. que os transtornos, a bem da verdade, eles começam a partir de analisar lá o complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo. A partir do complexo de Édipo, Uhum. né, que a gente sabe que, por exemplo, é normal, é natural uma criança já pequenininha, já desde se é do sexo feminino, vai se voltar mais para o pai. Se é do sexo masculino, Uhum. vai se voltar mais para a mãe. Aí depois, quando cresce um pouco, aí vai para a tia na escola, ou para o tio, o professor na escola. Mas sempre tem a ver com a questão da figura de autoridade. Por isso que eu falei que é importante observar, começar a observar lá na infância como é aquela criança, porque ela pode ter sofrido um impacto emocional muito forte, aonde vai levar ela para uma depressão ou para uma revolta, né? Ou para uma depressão ou para uma revolta. Então, é preciso que se observe, né? No caso, os Uhum. pais observem os filhos. Mas, por exemplo, como que eu vou identificar agora, na fase adulta, eu não conhecia aquela pessoa? Quando criança, nem como adolescente, e na fase adulta, será que ela é antissocial? Está desenvolvendo uma psicopatia, né? Uhum. Uma Sim. psicopatia, né? Como que eu vou identificar? Primeiro é começar a analisar alguns atos que ela está cometendo, atos ilegais, burlando leis, fraudulando, né? Como nós falamos anteriormente, procurando explorar alguém de qualquer forma, pisando por cima de alguém, para ter o seu prazer, pensando em si mesmo somente, não quer saber do outro, não tem remorso, é indiferente ao que o outro está sentindo. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, ela fica se justificando o que ela faz, racionalizando o que ela faz, e vai jogar a culpa para a vítima. Vai dizer que a vítima, a perdedora, ela nasceu para perder, vai jogar a culpa para a vítima. É uma das formas da gente começar a identificar, né, uma pessoa com personalidade de transtorno antissocial. Ela não consegue conviver, ela vive só para si. Acho que todo mundo tem que viver para ela. É quase indo para um narcisismo, que não é narcisismo. Uhum. Sim. Interessante você estar falando aí. Aí eu estou pensando em todo esse cuidado que os pais precisam ter. E tem uma questão que é assim, que é a formação, né, do caráter da criança. Como que esses pais são em relação, às questões financeiras? Se são pessoas que falam assim: "Menino, ó, você tem que me obedecer, só me ouve", mas aí a pessoa xinga, alguém liga e diz assim: "Será que isso teria influência também? Ó, diga que eu não estou". O pai está presente, mas ele diz assim: "Ó, não, né, o pai ou a mãe diz que eu não estou". E aí aquela criança, ela também vai vendo esse movimento dentro de casa. Eu acredito que isso possa ser reproduzido aqui em casa. Vou dar um exemplo. Graças a Deus, né, meus pais, em relação a dinheiro, esse trabalho, porque a gente sempre teve a liberdade, porém nós tivemos limites. A falta de limites também tem a ver com isso. São várias coisinhas, vários detalhes, né? Exemplo, né? Tem a ver com caráter, limite, saber que aquilo não é seu, não te pertence. E muitas vezes, quando os filhos, né, eles veem o pai ou a mãe falam uma coisa, mas fazem outra, não é isso, pastor? Aí fica difícil, né? De... Sim, Ângela, você reportou muito bem, né, a questão da infância, né? A questão da infância, ela é muito importante na vida de qualquer indivíduo,
E aí é necessário que os pais observem primeiro a si mesmo, porque quando eles pedem algo para que os filhos façam, e eles estão fazendo o contrário, existe aquilo que é chamado na neuropsicologia, neuropsicanálise, que é o neurônio espelho, né? Onde nós somos modelados, onde vamos reproduzir, porque é aquilo que eu estou vendo, nós somos seres visuais. Então, a criança ela aprende muito vendo, mais vendo do que falando. Então, se eu falo algo, mas eu estou demonstrando uma outra coisa, e o caráter da criança é formado até os 7, 8 anos de idade, ou até eu, por minha conta, eu arredondo até 10 anos de idade. Aí imagina uma criança que recebeu um não de acordo com a idade dela, um não muito bruto, um não tipo, mãe, você falou de finanças aí, mãe, pai, me dá um dinheiro para comprar uma bala. Que dinheiro, menino? Só se eu for roubar. Só se eu for, antigamente, né, minha mãe, só se eu for rodar a bolsinha na praça, né? Os antigos falavam muito isso. Então, não, e sem contar palavras pejorativas, destrutivas, que vão distorcer aquela criança na sua autoimagem, na sua autoestima, né? Então, a criança está vendo o pai falar algo e mandar ela fazer alguma coisa que o pai e a mãe estão fazendo completamente diferente. Isso vai gerando nessa criança, então eu posso fazer isso? Ele falou, mas eu posso. Então, quer dizer, a criança então vai aprendendo também a ser dissimulado, vai aprender também a ser fraudulento, a manipular, né? É onde se torna, isso vai levar a pessoa aquela criança para um viés de ser antissocial e ficar indiferente ao que o outro sente. Porque o pai corrige o seu filho porque errou, mas ele erra na mesma coisa que o filho está vendo e não é corrigido. E aí é uma aprendizagem. Isso é muito sério. Com certeza, os pais existem para isso. Pelo menos deveriam ser exemplos. E através desse programa, né, você que é pai, mãe, que formou uma família, tem essa possibilidade de mudar a sua história hoje, ok? Interage aí com a gente, coloca uma dificuldade que você tenha nessa área, pode falar, pode fazer perguntas. Eu também vou te indicar aqui, ó, o jeito borderline de ser. É muito bacana, muito bom. Mentes que amam demais. Tudo que é demais, lembra que eu falei com vocês? Todo excesso tem uma falta. Então, a gente já pode ficar pensando sobre isso. Faça uma análise. Faça uma autorreflexão. Olhe para dentro. Pense. Porque, às vezes, a gente faz aquele processo de repetição, né? E a gente sofre com isso. Todas essas pessoas que têm esses transtornos aqui, elas sofrem. Só o psicopata que não, né? Mas essas aqui, sim. Essas aqui, sim. Então, se você está vendo que isso está gerando angústia na sua alma, busque ajuda em Deus, busque ajuda em um terapeuta, em um psicanalista. O que acontece? Uma pessoa borderline, ela não consegue ser feliz sozinha. Então, ela cria uma dependência, né, do outro, porque ela tem dificuldade de se enxergar. É a sua autoimagem, ela precisa ser alguém exatamente. Isso é algo assim triste. Tem tudo a ver com a nossa infância, né? Essa questão da autoimagem.
porque você precisa dessa aprovação de alguém, né? Para você fazer algo, você precisa que a pessoa esteja ali do teu lado, né? Você fica dependente. Isso não é bom para ninguém. A gente precisa, né? Nós precisamos uns dos outros, mas depender só de Deus. Pode Bom, falar. Ângela, sobre o transtorno de personalidade borderline, Angélica, perdão, Angélica, cismei com a sua mãe, né? perdoado. Minha mãe, ó, um beijo para minha mãe, Ângela. Então, Angélica, a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, border, linha, está sempre à borda, né? Também conhecido como personalidade limítrofe ou limítrofe, que está sempre no limite entre a neurose e a psicose, né? Está no limite. Ou é 0, ou é 80, ou é 100, né? Sempre no limite. Então, a pessoa que tem essa personalidade borderline, ela desenvolve-se lá na infância também, mas começa a ser percebido mesmo na adolescência, né? Mas desenvolve-se na infância. E, geralmente, na maioria dos casos, tem ligação com a autoridade, com os pais. Tudo acontece dentro da casa, né? Aquilo que eu não resolvo no meu passado vai trazer complicações para o meu futuro. Então, o que acontece? As crianças, por exemplo, eu tratei de uma pessoa, tive tratando um período, né? E eu não consegui, porque é uma coisa que vai borderline, então precisa estar sempre sendo tratado terapeuticamente. E aí, o que acontece? Essa pessoa tinha uma dificuldade por conta do seu pai, né? O pai foi conhecer o pai com seus 8, 9 anos de idade. É que foi conhecer o pai. E mesmo assim o pai ficava distante. Repete para mim novamente, que tá dando um probleminha aí. Repete novamente, tá dando um probleminha na internet sua. Isso, é Na isso. Pode minha? só repetir novamente? Tá, deixa eu Sim. ver aqui. Então, eu cheguei a cuidar de uma paciente que ela é diagnosticada pelo psiquiatra Sim. como border. Então, e o problema dela é que ela foi conhecer o pai com seus 9 anos de idade, né? Com seus 9 anos de idade. Então, tinha uma carência afetiva muito grande, paterna. Então, vivia com a mãe, com os irmãos, amando muito, né? Amando muito, porque é como você colocou aí, demais, mas em contrapartida, no mesmo momento que ama demais, de repente despenca, parece que odeia. Mas não é odiar. Ela não consegue, porque ela quer, por conta da carência afetiva, né? Então ela vai para um outro polo de agressividade, assim, não é premeditada de uma hora para outra, né? Não é uma coisa premeditada, não se premeditou para isso, ela não planejou isso. Então ela vai de uma borda para outra, fica sempre na borda, por isso, na borda da linha entre a neurose e a psicose. E o que ocorre? Ela não consegue se ver afetivamente bem. E geralmente a maioria das pessoas que têm esse transtorno borderline, eles são talentosos, são pessoas talentosas, né? Talentosas, principalmente em questões da arte, na área da arte, são muito talentosos. Isso teria a ver com a questão da rejeição, que eles não sabem lidar com isso? Ah, com certeza. A rejeição, ela causa males em todos, e todos nós, em algum momento, fomos rejeitados. Só que
Na questão do border, da pessoa que tem esse transtorno borderline, isso causa uma angústia muito forte e gerou nela uma disfunção tremenda, porque elas querem ser cuidadas e quando ela sai do momento de amar muito para agredir a pessoa, seja verbalmente ou até fisicamente, né, no intuito de porque ama demais, mas ela quer se proteger, porque ela não quer perder. Isso acontece pelo sentimento de abandono que ela sofreu na infância. Então, quando uma Isso amiga... pode até ser criado, a criança pode criar essa fantasia, né, também, né, quando é assim, nessa fase dela, às vezes nem aconteceu. Tem casos que sim, né, que realmente ela foi rejeitada, ela não teve a devida atenção, né, o cuidado. Porém, tem outros casos que, um exemplo, né, o pai que sair e aí deixa a criança em casa, uma cuidadora, e aí ela começou a fantasiar na sua cabecinha que ela foi abandonada. Pode acontecer isso também, não pode? Assim, aí teve essa coisa da rejeição? Sim, pode acontecer. Pode acontecer, sendo que na maioria dos casos, pesquisando, a maioria dos casos houve uma situação, né? Na maioria dos casos houve uma situação realmente, mas isso que você está colocando realmente pode acontecer. A criança fantasiou e cresceu com aquela fantasia na cabeça dela, por mais que os familiares venham querer demonstrar que é o contrário, e ela já fantasiou e no inconsciente dela, e como nós somos muito mais comandados pelo inconsciente, e se o pai e a mãe não perceber e correr logo para buscar uma ajuda psicológica, já na infância, quando perceber que tem alguma coisa que está trazendo uma disfunção para aquela criança, um distúrbio para aquela criança, de não haver aquela afinidade, se o pai não perceber e buscar ajuda psicológica, tende realmente a aumentar. E aí depois, por isso que é diagnosticado de fato na fase adulta. Eu já vou entrar aqui com a Luciane Oliveira, mas antes disso, uma coisa assim que acontece muito é a comparação, né? Assim, seu irmão é assim, você é daquele jeito. Seu irmão é mais paciente, mais amigo, você é muito, corre demais, não, né? Essa comparação, ela pode criar isso na criança, poxa, que a mãe não aceita, não acolhe do jeito que ela é, porque os filhos são totalmente diferentes uns dos outros. Então, assim, diga não à comparação, tá, gente? Eu acho importante isso, porque cada ser humano é um indivíduo particular, saiu do mesmo ventre, porém tem uma mentalidade diferente, um é criativo, um fala mais, outro fala menos, não é isso? Então a gente precisa evitar. Sim, isso é bom Quer evitar. falar sobre isso? Sim, é bom evitar. Eu só quero reforçar o seguinte: no caso do borderline, inclusive você apresentou um livro excelente aí. No caso do borderline, a pessoa que tem esse transtorno, na maioria dos casos, ela sofreu um impacto emocional muito forte de sentimento de abandono, carência afetiva, de sentimento de rejeição, né? E existe aqueles casos que realmente
os pais estão presentes, mas, entre aspas, ausentes, estando em casa, estando com os filhos, ausentes, fazendo algumas comparações, pode levar essa criança a fantasiar realmente, e aí ela desenvolveu o transtorno borderline. Mas a maioria dos casos, o transtorno borderline, no caso, vem de um impacto emocional muito forte ligado à rejeição, ao sentimento de abandono. Uhum. E diferente do antissocial, né, quando o border é agressivo, ele não é agressivo para pisar na pessoa para ganhar ilicitamente, não. Ele tá como um mecanismo de defesa porque ele quer aquela pessoa próxima a ele. Diferente do antissocial. O Sim. antissocial, ele Com pisa medo de perder, né? Com medo de perder. com medo de perder. E o antissocial, ele quer ganhar em cima do outro, pensando em si mesmo. O border, não. Ele quer a pessoa, por amor a si mesmo, ele quer a pessoa perto, e porque ama, só como você colocou no início, amar demais, sem ter o limite, vai trazer também Sim. situações, a falta de equilíbrio. É a Ok, vamos falar um Luciene. pouquinho sobre a Luciane Oliveira. Eu vou falar alguns. Ela escreveu assim em vários tópicos. Eu vou falar esse, aí vou falando os outros. Eu era uma mãe super protetora. E até os 17 anos do meu filho, eu limitava de muitas coisas. E isso prejudicava muito. Mas eu, como mãe, não percebia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Até que eu busquei ajuda, inclusive do meu pastor, e consegui me desbloquear desta superproteção, que na verdade era uma insegurança. A superproteção também está ligada com querer dominar, tá, gente? Ó, você sempre está ali no domínio da situação. Preste atenção, é a causa, né? Tá? É alguma coisa que leva, né? Aquela superproteção. Vamos continuar aqui. Hoje ele tem 20 anos e foi morar em outro estado por conta do trabalho. Eu super apoiei. Se eu não tivesse medo, esse medo desbloqueado, acredito que encararia de uma forma diferente. Com certeza. Ah, ele me abandonou. Eu fiz tanto pelo meu filho, ele é um ingrato. Parabéns, Luciane. Tá vendo, gente? É isso aí. Luciane Oliveira. Parabéns pela sua atitude. A gente pode até errar, mas não deve permanecer. Principalmente quando nós identificamos. Tem uma frase muito legal que eu separei, muito bacana. Assim, não há despertar de consciência sem dor. Preste atenção. Vamos repetir para você, ó, memorizar. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Ah, deixa eu pensar aqui só. Não. Mas sim por tornar consciente a escuridão. Foi exatamente o que a Luciene fez. Ela tornou consciente a escuridão. Quem falou isso? Yang. Então, ó, parabéns. Isso é brilhante. Uma atitude de reconhecimento. Eu errei, porém eu posso me corrigir. Eu não preciso continuar com algumas crenças limitantes. Porque essa insegurança, na verdade, estava nela. Né? Isso. Exatamente tentando manter. Isso é uma falta lá de trás, como nós estamos falando, né? Em relação ao ambiente familiar. Normalmente é isso. Certo? Certo, Angélica.
como ela disse, né, a respeito da insegurança, e eu havia falado Uhum, antes, que aquilo que eu não resolvo no meu passado vai me uhum, pegar no meu futuro. Ou seja, ela, como mãe, tinha uma insegurança por alguma coisa que havia ocorrido no passado dela. E aí uhum. pegou ela no futuro dela. O filho está numa situação, estava numa situação, e por causa da insegurança dela, ela estava super protegendo o filho, mas graças a Deus ela buscou ajuda, e aí ressignificou isso, e hoje o filho Sim, está em outro estado, né, trabalhando, que se ela continuasse na insegurança, ou ela ia ter um piripaque se ele fosse, e ela ia ter um piripaque, falar assim, e ficar no vitimismo, chorando num canto, ou até ter uma histeria, né, porque o filho está esse distante, jeito aí, borderline, né? Assim, mas, no esse entanto, ela amar venceu demais, isso. realmente ele é prejudicial, tanto para a pessoa que acha que isso é amor, porque na verdade tudo que é demais tem algo que, né, não está funcionando corretamente. E aquele também que está ali do lado, ele sofre. E a família tem isso, né? Quando você começa a se posicionar, algumas pessoas, por terem esse transtorno, ou algumas características, elas não entendem, né? Assim, mas você precisa fazer esse movimento, conforme a Luciane fez, porque aí hoje ela é muito mais feliz e o filho também. Porque amar, você não precisa estar 24 horas. Tem pessoas que não entendem isso, né? Que você tem que estar ali colado, você tem que, entendeu? Você não pode desgrudar. Mas o amor, ele vai além disso, tá, gente? O amor, ele tem que amadurecer. E nós estamos aqui para aprender. Né? Porque nós, assim, somos, assim, egoístas, né? Assim, o ser humano tem essa... E a gente precisa trabalhar várias coisas que não só são egoístas, mas algumas faltas nossas, né? Que a gente às vezes transfere para o outro e fica querendo reproduzir e também forçando o outro a estar naquele sistema, né? Que é um sistema doentio, falido, que não vale a pena. Então a gente hoje tem essa oportunidade, vários profissionais, a gente tem acesso a Deus acima de tudo. A gente precisa é o quê? Então, eu quero mudar. Eu não vou continuar reproduzindo algo que é doentio, que me faz mal ao meu próximo. Isso é muito legal. Fiquei muito feliz. Muito bom. É, Angélica, você citou uma palavra aí que é justamente tem a ver com a manipulação. E o border, Uhum, ele é manipulador, sim. inconscientemente. Ele acaba, depois que ele começa a se conhecer, ele sabe que está manipulando conscientemente. Mas Uhum, inconscientemente ele é manipulador, mas não para querer o mal da pessoa. Ele quer o bem próprio e achando que está fazendo bem para a pessoa por amar demais. Como eu frisei antes, diferente do transtorno antissocial. Apesar que o border tem a ver com não conseguir se sociabilizar bem em alguns uhum, momentos. Mas o antissocial é diferente, ele faz para prejudicar mesmo e, uhum. e só pensa em si. Mas o border é essa questão de manipular. A área que eu manipulo é a área que eu sou escravizado, que eu sou prisioneiro. Se eu não reconhecer reconhecer, admitir e me enfrentar, me confrontar para sair de uma situação, sozinho consegue? Não, tem que buscar um profissional da área, como você bem disse, tem Deus, e tem pessoas que estão com medo de ir no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, e é Você acha que preciso, é tem coisa de casos, maluco? o border mesmo precisa de ter auxílio do psiquiatra, não tem como, porque ele precisa do fármaco, ele precisa de tomar medicamentos. E
ser acompanhado numa terapia, para ele aprender a ressignificar, porque o medicamento não vai acabar com a causa. Isso é muito sério. Eu conheço assim um casal que tem esse problema, né? Uma pessoa que a gente está tentando ajudar, porém, como o senhor colocou, isso é inconscientemente. Assim que a pessoa faz, ela faz ela reproduz, né? E são muitos anos. São 50, imagine uma pessoa casada há 50 anos, 60, né? Naquele mesmo padrão. E o casamento ele não melhorou. Por quê? Imagina um border, de repente, com um narcisista, a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, né? É complicado, eu tô rindo, mas é sério. É muito sofrimento. Não, é sério. E como é que você, assim, você fala, porém aquela pessoa, ela idealizou aquele casamento e ela está reproduzindo algo lá, né, da mamãe que ela viu, do papai, aquelas crenças limitantes. Então ela se torna prisioneira. É algo terrível, gente. Para a gente quebrar essas correntes, nós precisamos de ter coragem, atitude. Dizer assim, eu quero ser livre. Né? Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me amar. Porque a gente só pode amar alguém quando a gente busca esse autoconhecimento. Isso é muito importante nós termos em mente. Vamos falar um pouquinho sobre o histriônico? O histriônico, já fala um pouquinho na palavra, né? Ele tem necessidade de aparecer, né? Assim, se a gente é uma pessoa assim muito ligada à questão da aparência, né? As questões físicas, que usa muito a sensualidade. E aí, como é que o senhor pode... Ela busca essa atenção, ela tem essa necessidade. O O senhor pode explicar para a histriônico, gente? o histriônico, ele vai chamar a atenção por causa da sua maneira de se vestir, ele se veste, ele planeja isso, mas isso também inconscientemente, e, de novo, tem a ver com o senso de aprovação, né? A falta de aprovação, acha que para ser aprovado, se sentir aprovado, então tem que se veste, ele ou ela, a pessoa, se veste de forma sensualizada para sair. Não estamos dizendo que todos que se vestem sensualmente são histriônicos, mas observar as características. Ela faz isso para chamar a atenção, porque para ela tem que ter o centro das atenções. Ela se veste de maneira diferenciada, justamente para poder chamar a atenção, porque isso tem a ver com carência afetiva muito grande, entende? Então, para se sentir aceita, chama-se a atenção. E uma pessoa que, quando ela não está no centro da atenção, sai de baixo, vai fazer de tudo para estar no centro da atenção. Se uma outra pessoa no seu grupo estiver no centro da atenção, que não for ela, fica complicado, porque ela é muito voltada a se comparar, né? A se comparar. E isso ocorreu provavelmente na infância. Ocorreu na infância. Às vezes, inconscientemente, a gente está falando dos pais, mas muitas vezes foi inconsciente. O pai e a mãe não fez isso, ou uma figura de autoridade, avô, vó, não fez isso conscientemente querendo. Talvez foi até com o intuito de, olha só, você tinha que estar arrumado igual fulano. Olha como é que fulano é bonito, ou com fulano e tal. E ela foi deixando de escanteio, e ela fantasiou na mente dela
que a maneira de ter atenção e seu sendo atenção seria dessa forma. Então, a pessoa que tem um transtorno histriônico, né, de personalidade histriônica, ela justamente se veste de maneira sensualizada para chamar atenção para si, porque isso tem a ver lá na infância. Tudo tem que reportar a infância. Muitas vezes os pais comparavam e deixavam essa criança de lado, um tanto de lado. Ou ela fantasiou isso nela, né? E achando que para ela ter atenção tinha que estar bem vestida. Está vendo fulano? Está bem arrumado, você não está tão arrumado assim. Olha Beltrano, olha o Joãozinho, olha a Mariinha, toda arrumadinha, bonitinha, combinando, e você não está. Então, a pessoa criou isso no seu inconsciente e ela vai fazendo inconscientemente. Então, se ela estiver num grupo aonde ela não é o centro da atenção, é uma outra pessoa que é o centro da atenção, ela quer chamar a atenção e ela fica com raiva e fica, ao mesmo tempo, muito chateada para baixo, porque não é o centro das atenção. Isso é uma forma, ela usa de forma excessiva para chamar a atenção. Isso é muito sério, porque nós não devemos ter, assim, como é que eu posso colocar aqui? Essa atitude, nós sabemos que é por causa da infância, como foi falado, porque senão nós estamos nos preocupando mais com a aparência, né, com as coisas externas, que naturalmente nós devemos cuidar. Porém, vamos repetir, gente, tudo que é excesso, tudo que... Se a pessoa tem necessidade para ser aceita, eu tenho que colocar aquele... Desculpa aí, mas eu tenho que botar aquele vestido de piriguete, né? Assim, aquela coisa, provocar. A gente tem que ter cuidado. Como é que eu estou passando a minha imagem? Assim, isso está revelando, na verdade, a minha essência, que está gritando, né? Que está carente. Nós não estamos aqui julgando, mas a gente precisa olhar. Antes de sair de casa, se olha no espelho. E veja se realmente há necessidade, né, de colocar aquela... Não só para mulheres, porque existem homens hoje em dia que colocam aquela calça, né, aquela coisa, a camiseta que não dá nem para respirar. Não é isso? Exatamente por causa desse problema. Mas ainda que eu não venha identificar totalmente o que eu estou vendo que existe um excesso ali. Eu não tenho a consciência da profundidade. Mas eu vejo que, né, tá um pouco exagerado. O problema é que nós vamos deixando, né? Nós vamos deixando aquilo ali, vai passando. E aí eu vejo aquilo sinalizando, mas eu não faço nada, né? Assim, e aí? Aí a minha vida fica em torno daquilo, né? Da aparência, pessoas aí que só vivem fazendo procedimentos estéticos porque não conseguem se aceitar. Nada contra, tá, gente? Dar uma ajeitadinha, assim, né? Ficar... Mas, assim, tudo em excesso, né? Porque existe a própria pessoa, ela está se rejeitando, na verdade. Não é isso? Quer falar mais alguma coisa? Como você colocou aí, essa aceitação, se autoaceitar, né? Parte desse princípio. A pessoa ela tem que se autoaceitar, né? Não é concordar com o seu... Se ela erra, concordar com o seu erro, mas se autoaceitar. Peraí, eu sou assim. Eu posso cuidar de mim, mas eu sou assim e eu tenho que me autoaceitar. Eu não posso me comparar com ninguém e querer chamar atenção para mim de uma forma provocativa, né? Porque isso está demonstrando que há um distúrbio dentro, eu estou passando uma imagem.
Então, estou passando que tem uma disfunção interna, né? Porque da maneira estou me vestindo de uma forma de chamar a atenção, talvez para cobrir alguma coisa que, que Uhum. dentro que dentro de mim eu não quero mostrar. Quando, na realidade, eu tenho que enfrentar, eu tenho que confrontar, buscar ajuda para ser eu. Ser O eu. despertar da consciência está aí, né? Você Isso. enfrentar essa realidade. Provocar dor, como Você, você leu. isso aí, você tem que enfrentar. Gente, é melhor a gente enfrentar do que ficar a vida toda nesse dilema. Parece que é uma novela, né? A novela nunca acaba. Então, é assim. E é a novela do sofrimento. Por quê? Porque você fica aprisionado naquela angústia. Não se resolve. Então, é melhor a gente buscar ajuda. Eu, assim, agradeço hoje, porque eu também faço terapia. Gente, eu olho assim para dentro de mim, eu falo, quanta coisa precisa ser melhorada, hein? E eu tô vendo, tem coisas boas, mas a gente começa a olhar, gente, eu pensei isso, né? Assim, eu fiz esse movimento dessa maneira, mas é tão legal, porque você vai se descobrindo, se conhecendo, e aquelas coisas que antes te aprisionavam vão saindo da sua vida. Porque você vai tomando outras decisões, outras atitudes que realmente te fazem bem. Você vai aprendendo como você funciona, né? Quais são os seus princípios, o que é importante para você. Então, é necessário, é fundamental a gente buscar esse autoconhecimento. A Kellen diz assim, tem uma pessoa assim no meu convívio, o esposo dela é muito amigo da nossa família. Deixa eu ver o que ela fala aqui no outro. Tem hora que eu não aguento, quer ser o centro. Isso aí, várias pessoas, né, têm essa dificuldade. A gente vê. Eu acho que é fácil de a gente identificar, não é tão difícil, né? E é um pouco parecido, assim, não é, mas ele tem algumas coisas que, gente, existe uma diferença de transtorno e de traços. Aham. Existe essa diferença. Não, não é um narcisista, mas ele tem traços, né? Assim, vai explicar melhor um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista para a gente, que é caracterizado por um padrão generalizado, né, de grandeza, necessidade de adulação e falta de empatia. Então, o narcisista, ele tem essa necessidade de ser idolatrado, né? Assim, porque ele não, na verdade, o seu eu é desgraçado, ele não consegue se enxergar de uma maneira organizada, quem ele é de fato. Então, o trabalho do terapeuta, do psicanalista ou do psiquiatra vai ser exatamente organizar essas ideias, para que quando ele vem olhar para si, ele entender que ele é um ser humano como todos os outros. Ele não é mais especial do que o outro. Fala mais um pouquinho para a gente. O narcisismo, né, até confunde até um certo ponto com histriônico, mas o narcisismo, a soberba toma conta dele, a jactância, né, aquele sentimento de superioridade em tudo que ele faz. Ele acha Sim. que ele é melhor do que o outro, que faz melhor do que o outro. Se ele canta, não, eu canto melhor. Se ele toca um instrumento, não, eu toco melhor. E o outro está ocupando o meu lugar, aquele lugar é para ser meu. E ele também ele também não sente remorso, não, né? E É. isso é Sim. inconsciente também nele,
não percebe. Pode ser em qualquer área que ele trabalha, o que ele faça, ele não percebe. E, poxa, por que fulano tá avançando e fulano e eu não? Uhum. Porque eu sou melhor do que ele, eu faço melhor do que ele, e tudo ele faz melhor, tudo ele sabe fazer, e o outro não faz. Então, o narcisismo, ele, ele só olha para dentro de si, para dentro não, perdão, ele olha só para fora de si. Porque se ele Isso. olhasse para dentro de si, ele ia ver que tem alguma coisa que está errada. Ele ia ver dentro algo errado, né? Porque quando a gente olha para dentro, parar para olhar para dentro de nós, a consciência, como você falou, se conscientizar, peraí, fulano, todo mundo dizendo que é a janela de Johari. Todo mundo diz que eu sou e eu digo que não sou. Todo mundo diz que e eu digo que não sou. Quer Ele dizer, não tá todo consegue se mundo enxergar, né? Na não, verdade, ele não consegue se enxergar. não consegue. Se ele olhasse, ele só olha externamente, entre aspas. Então, ele é o centro das atenções e ele fica com raiva mesmo. E o narcisista, ele chega até a se explodir com o outro. Ele vai até explodir com o outro e atacar verbalmente, e se não se cuidar, ataca também fisicamente. Tá? Eu já passei por situações, Uhum. né, até de pessoas de liderança narcisista, da pessoa tomar uma atitude, né, que você não esperava, né? Por quê? Porque ela se sentia melhor, com um montão de coisas para corrigir, todo mundo em torno vendo, mas só ela que não enxerga. O narcisista, ele não enxerga. Eu acho que esse aí é um dos bastante complicado. E tem muita gente narcisista. Né? Narcisista, todos nós temos Tem alguma um coisinha, detalhe que como ele você chega disse. devagar, né? Hã? Todos nós temos Pode alguma continuar. coisa em relação a, a olhar para a gente, gostar do que a gente faz, isso é bom. Mas o narcisismo não. Sim. Ele é só ele e ele. Eu lembro de falando aqui de uma música, até no meio gospel, aleluia Uhum. para eu, louvado seja eu, aleluia, tudo eu. Que a glória Tudo, seja minha. é verdade, tudo É eu, só isso? eu que faço. Então, o narcisismo, ele é mais, eu vejo ele com muito mais complexidade para poder lidar, porque conseguir que o narcisista ele comece a olhar para dentro de si e ver as suas mazelas para ele reconhecer e admitir, não é fácil, não. E algo assim interessante a gente pontuar, que é uma pessoa que não aceita crítica. Mesmo que você fale direito, tem muita dificuldade de reconhecer, né? Assim, ó, eu vou te dar um toque e tal. Não, como ele não. Ele só se enxerga, ele não enxerga o outro, né? Porque ele não tem empatia. Então fica assim difícil, ele não aceita. E com isso, tem a questão da agressividade, né, que vem junto. Porque a pessoa que lida com um narcisista, ela tem essa dificuldade. O relacionamento interpessoal, né, seja ou numa sociedade, ou na igreja, ou no casamento, entre amigos. Existe essa questão, porque ele também é invejoso. O que é inveja, gente? Eu não quero que o outro tenha, simples assim. Só eu posso ter. Eu sou o sol, não é isso? Ele é o sol. E o narcisista, o que ocorre? Ele não tem empatia. Ele não tem empatia. Se tem uma coisa que o narcisista não tem, é a empatia com o outro, ainda mais quando ele destoa da opinião do outro,
Aí que ele não tem empatia mesmo. Agora, e acabam se tornando agressivos. Agora, eles não tendem a ser agressivos e enganosos, como no caso da pessoa que tem personalidade antissocial. É pouco. Uhum. Entendeu? O antissocial, ele é agressivo, ele é enganoso, porque ele quer, a qualquer custo, assumir aquela situação, aquela posição, aquele lugar. Uhum. Já o narcisista, ele é agressivo, mas é uma agressividade porque ele está, como é que eu posso dizer? Ele está olhando o outro pelos seus próprios óculos ou pelas suas feridas, era a palavra que eu queria. Ele tem uma ferida que ele colocou lá dentro e ele não quer que Uhum. toque naquilo de jeito nenhum, e então, para ele, tudo ele. Então, a opinião do outro, sendo contrária à dele, ele acaba usando de agressividade. E essa agressividade é um mecanismo de defesa dele. É um mecanismo de defesa, é um mecanismo autoprotetor dele, né? De querer demonstrar que ele é superior. Então, se não consegue ser superior na fala, ele vai ser superior na agressividade, não no sentido de querer atacar a pessoa, mas na visão dele, a intenção positiva é se defender. Diminuir, né? Desvalorizar. Sempre é ele que sabe, faz, acontece. Ele não dá vez ao outro. Porque todos nós temos habilidades. E é tão bom quando a gente entende isso. Né? Eu faço isso, entendeu? Mas você faz aquilo. Então, aí a gente trabalha em equipe, cooperando, né, um com o outro. Ele não tem esse entendimento. E uma coisa que é legal de falar também, que ele também age com desprezo. Sim. É interessante a gente colocar isso. É porque eu estou fazendo uma. Eu fiz o meu projeto de TCC sobre narcisismo. Aí, Tá bom. tirei 10, gente, tirei 10. Aí a Ótimo. gente, claro que tem que, né, finalizar. Fiz o projeto. A gente está estudando, né? A gente está aprendendo ali, buscando. E eu tenho tido esse privilégio de estar com vocês, né? De estar com você, Júlio, que é profissional, com outras pessoas no programa. Eu agradeço isso a Deus, porque isso faz com que eu também me aprofunde mais. Né? A gente está estudando, está fazendo psicanálise e tem sido muito bom esse aprendizado, esse momento, né? Que a gente tem se unido para levar aos confins da Terra, para levar para as pessoas, compartilhar o conhecimento que transforma, né? Porque o objetivo é ser transformado para transformar. Muito bem. Esse é um detalhe. Que Não bom adianta saber. só o conhecimento, né? A pessoa adquire conhecimento. Tem gente que é assim. E o narcisismo tem esse detalhe, né? Que é triste. Normalmente são pessoas assim bem inteligentes, intelectuais, que Sim, têm bastante conhecimento, porém não conseguem viver, porque existe realmente esse bloqueio que você falou, né? Essa ferida. Normalmente são mágoas muito profundas, traumas, ressentimentos. E aí estão lá, entendeu? A gente tenta ajudar, porém a pessoa não permite. E como é que faz? Assim, ele só vai em busca de ajuda se ele não tiver conseguindo êxito, né, naquilo que ele projetou. Eu quero atingir tal coisa na minha vida. Aí, de repente, ele vai para o terapeuta, mas não porque ele tem esse problema, porque ele não tem consciência desse problema. bom, primeiro não temos como ajudar quem não quer ajuda, né? Sim. Mas aí vamos supor, a pessoa vai buscar um terapeuta, né, Uhum. seja um psicólogo, um psicanalista, por alguma outra situação que ele não saiba, que tá com desconforto e não sabe. Uhum. Então, Sim. a psicanálise trabalha muito com associação livre, né? Com associação livre. Deixa a pessoa falar,
faz algumas perguntas, ponteia naquela situação que a pessoa falou. Se de repente ela vai, pula, depois você volta de novo naquela situação para fazer ela enxergar. Porque também, até você como terapeuta, se você quiser, de repente, pontuar, você também vai se tornar antipático a esse paciente, ou seja, ele não vai querer saber de você. Então, se ele buscou ajuda de alguma outra forma, você vai usar uma associação ali, porque, bem, na verdade, todos os transtornos é necessário, o caminho é uma psicoterapia, uma terapia breve, terapia cognitivo-comportamental, e existem casos que, como nós já falamos, precisa do auxílio do fármaco, aí vai buscar a psiquiatria para trabalhar em conjunto, mas no caso aí do narcisismo, que ele buscou ajuda por uma outra situação, uma angústia que ele tem por algo que ele percebeu, mas ele não percebeu que ele é narcisista. Então, vai usando a associação livre, deixando ele falar, naquele ponto que surgiu uma situação que você pode pontuar, vai ali, joga ali uma pergunta e deixa ele falar, ele desconversa, vai para o outro lado, porque ele está fugindo de enfrentar uma situação. Aí faz uma outra pergunta de novo, que tem a ver com aquela que você fez, porque é preciso fazer ele enxergar. Fazer ele enxergar que existe uma situação com ele. Aí a parte pode dar tarefas para ele, né? Por exemplo, a própria pessoa lê um bom livro. Olha, você poderia ler esse livro aqui, né? Depois vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse livro. Leia em casa, vamos conversar. Quer dizer, é uma forma de fazer esse paciente narcisista começar a se enxergar. Daqui a pouco ele está ué, rapaz, eu também tenho essa situação aqui. Para as fichas começarem a cair. Né? Porque não tem como ajudar quem não quer ajuda. Um bom exercício também se a pessoa meter um mecanismo de defesa, ou seja, uma resistência, não tem como você quebrar a resistência. Assim, aí você tem que quebrar a resistência, eu digo o seguinte, se você chega num lugar, né, tá naquele lugar, tem um móvel naquele lugar, que está há anos naquele lugar ali, todo mundo acha aquele móvel ali naquele lugar maravilhoso. Aí você chegou ali agora como profissional responsável por aquele ambiente. E você percebe na sua visão que aquele móvel ali não está legal, no design correto ali não está legal. Então você acha que ele fica melhor do outro lado. Se você pegar na hora e mudar para o outro lado, você vai arrumar um problema. Então você não muda de vez. Com vai aos pouquinhos certeza. vai puxando devagarzinho até chegar onde você quer. Quando chega onde você quer, todo mundo acha Até maravilhoso. porque existe uma estrutura, né, da personalidade ali. Então você não pode pegar de uma vez, é aos poucos, e você vai levando ele a refletir. Isso. E uma coisa assim bacana que eu já li também, tem como fazer esse trabalho, levar ele a fazer trabalhos voluntários, não é isso? Assim, para poder sair um pouco dele e começar a enxergar o ser humano. Tem como fazer Terapias isso? Assim? ocupacionais, com o outro. Terapias ocupacionais com o outro, verdade, trabalho voluntário. São tarefas que são dadas, né? Para ele ver, ele enxergar e vai ver outras pessoas, e daqui a pouco vai se deparar com pessoas que têm a mesma questão que ele, e ele vai aconselhar essa pessoa, daqui a pouco ele vai estar aconselhando, olhando para ele, falando, poxa, eu estou aconselhando, mas espera aí, eu tenho isso aqui também. Aí ele vai vir para o terapeuta, poxa, tinha uma situação assim, assim, eu aconselhei assim, mas eu percebi que eu também, ou seja, forma de levar a pessoa a se enxergar. Vamos adiantar um pouquinho, para daqui a pouquinho já está terminando. Que pena, né? O programa. Mas vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de bipolaridade. O que você pode falar para a gente aí? Bom, o transtorno de bipolaridade, às vezes até o border, as pessoas confundem com borderline,
Porque a bipolaridade, a pessoa, você também não sabe quando a pessoa está bem, quando ela está no positivo, Sim. quando ela está no negativo, que uma hora do nada é inconsciente. Ela está excessivamente alegre, entusiasmada, daqui a pouco, do nada, você olha, ela está triste, ou ela está fechada, está carrancuda, né? Uhum. É a questão do bipolar. Tem duas polaridades, ou é mais ou é menos, ou está em cima ou está embaixo. Dificilmente está no equilíbrio. Então, isso é o diagnóstico. Aí tem que olhar para, como você colocou aqui, tem que sempre voltar, ir lá na história da pessoa, Sim, sim. procurar separar por bloco. Você lembra como foi a sua infância, até, tipo, você lembra até os 5 anos de idade? Pode falar alguma É. coisa? Aí vai, dos 5 aos 8, aos 10, para ir analisando, né? Analisando. Sim. E, de novo, repetindo, todo transtorno só vai ser, de fato, diagnosticado como transtorno a partir da idade adulta, nunca antes disso. A gente percebe isso, mas a E, gente não vai diagnosticar isso. E quem vai diagnosticar, por mais que a gente tenha o conhecimento, é o psiquiatra, né? É o psiquiatra. A gente pode até ajudar e trabalhar em conjunto com o psiquiatra, né? E tal, mas o psiquiatra pode até entrar em contato com um profissional, o psicólogo ou psicanalista, uhum. mas é o psiquiatra que vai dar o veredito mesmo, né? E tem uma Bipolaridade. alternância, né? Assim, a bipolaridade é um momento depressivo com assim, uma alternância, né? De repente, assim, não é assim no dia, mas existe essa um momento assim que está muito depressivo, aí daqui a pouco passam 2 dias ou um, aí está bem, mas existe todo um contexto, né, que precisa ser estudado e a gente não pode ser inconsequente, assim, de chegar. Só que tem alguns sinais que indicam que realmente é aquilo. A gente tem essa mania de falar assim, pô, fulano é bipolar, não sabe nem o que está falando. Ele é bipolar porque uma hora ele tá sorrindo para você, daqui a pouco ele tá assim, ó. Mas não é assim, tá, gente? Ele Bipolaridade não é assim. Tipo assim, igual a gente pensava, agora você não pensa mais assim. Não, fulano é bipolar, porque uma hora ele sorri, daqui a pouco não tá nem olhando para tua cara. Não é, não se limita somente isso, certo? a gente não pode confundir Isso traços aí. momentâneos, com relação à vida da pessoa ou um período a longo prazo da pessoa, que somente mesmo a própria pessoa que tem que descrever ou quem está em torno dela Uhum. constantemente, no caso, família. Né? Agora a gente pode. Ah, fulano é bipolar. Por quê? De repente eu estava bem ali, recebeu uma má notícia e ainda está fazendo o que está fazendo, não parou de fazer, mas não está alegre por causa da má notícia. Ele está ali fazendo algo porque ele precisa fazer. Está com a cara fechada, não quer brincadeira, não quer falar com ninguém. Aquela semana está ruim para ele. Não sabemos o que aconteceu. Então não podemos dizer que fulano é bipolar. É todo um conjunto de fatos. Por isso que tem que saber a história da pessoa, analisar a história. Até os 5 anos, você lembra? E tal. E dos 5 aos 10, ou aos 8, e como era a sua vida? Como você era em casa? Como era a sua família com você? E analisando o que acontece com você? Por que você fica isolado? O que você acha de você ser assim? Como é que você, quer dizer, ouvir a pessoa bastante? É para daí traçar um diagnóstico e não Uhum. declarar que a pessoa é bipolar simplesmente por momentos que aquela pessoa está tendo. Agora, também, de novo, é preciso do fármaco, em maioria dos casos, que é preciso Uhum. estabilização de humor, então vai usar os estabilizadores de humor. Se porventura ele tiver uma tendência e tiver indo para depressão,
porque se não se cuidar também, então vai precisar de um antidepressivo, né? Para poder Uhum. prosseguir a terapia, o tratamento terapêutico, né? Com o profissional, porque senão também não vai funcionar. Se ele não está bem, uma hora está lá em cima, outra É. lá embaixo, você não sabe com quem está falando, como é que você vai tratar numa situação como essa? Ele está lá embaixo, não quer te ouvir, está entusiasmado, ele vai, né? Mas aí vai com a máscara que, como se nada tivesse acontecido, né? Então, não é momentos que tem que analisar a história realmente. Uhum. Sim. Eu quero te agradecer e pedir que você dê algumas considerações finais. Muito obrigada pela sua participação. A participação de todos vocês é uma alegria, né? A gente poder compartilhar o conhecimento, porque ele transforma. Basta que você dê crédito, né? E não fique nessa situação aí de vítima ou uma situação de sofrimento, de angústia. Porque com certeza é muito bom a gente poder compartilhar, mas eu preciso viver. Viver é melhor ainda, para poder eu ser e transformar vidas. Deixa uma mensagem para a gente, fala um pouquinho aí do. Pode deixar o seu contato. Está passando aí, ó, na telinha, né, o contato do psicanalista Júlio. Olha lá, ó. Olha o zap aí, ó. 21 9 70 18 7831. Ele atende online. E pode fazer consideração final aí para a gente, deixar uma mensagem. Muito Bom, obrigada. Angélica, eu quero agradecer a você, mais uma vez, pelo convite feito, por essa oportunidade que me concedeu estar no seu programa, parabenizar pela sua condução. A gente não ficou falando de termos técnicos, nós fomos falando de uma maneira que todos venham entender. Agradeço a você pela condução e deixar aqui essa frase que você colocou, né, do Freud, no final, eu achei muito interessante. Eu não tinha me percebido dessa frase, não. Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca Hum, se cala, falam as pontas dos dedos. Vou ler de novo. Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Ou seja, trocando em miúdo para você que está nos acompanhando. Se você não buscar ajuda, não abrir a sua boca para buscar ajuda, né? O que que vai acontecer? Ficar sim. escondido dentro de você, o seu externo, o seu exterior, a sua vida vai falar, a sua maneira de ser, sua maneira de lidar com o outro, a sua maneira de pensar, porque você pensa, vai falar e vai agir. E aí vai ficar no loop que eu chamo de loop infernal, no mesmo lugar, Uhum. né? Não sai daquilo. E aí vai falar, quem está de fora está percebendo, somente você não vai estar percebendo. Então, busca ajuda, né? Foi falado agora pela colega Angélica, né, sobre o conhecimento. É importante se autoconhecer. Se autoconhecer, você buscar conhecimento para se autoconhecer, e aí você vai se autorresponsabilizar, assumir a Muito sua bom. parte como responsabilidade, e não apenas ficar culpando os pais, as pessoas lá atrás, se autocomprometer, porque muitas vezes você se compromete com os outros e você cumpre a sua palavra, e você não se compromete consigo mesmo em cumprir com você mesmo. Qualquer coisa te tira do caminho para você, de fato, se auto-realizar. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, compromisso para se auto-realizar. Então, nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos Você dedos. Que Deus abençoe você, Angélica, Deus abençoe o Amém. Leandro, seu esposo, que Deus abençoe esse canal. Isso é muito importante. Vai expandindo, né, assim, o nosso olhar. A gente passa
a descortinar com mais facilidade algumas dificuldades e habilidades também. Tem esse detalhe. Através da grafologia, estuda-se a personalidade. Olha que legal, né? Que bacana. Ali você vai conhecer as habilidades e também as dificuldades que a pessoa tem. Até eu quero fazer, gente. É isso que eu estou falando, eu vou conhecer. Né? A gente faz aqui. Eu estou conhecendo vários profissionais, eu trouxe também a Ana Cristina, ela é hipnóloga, psicanalista. Ela tem um currículo também imenso. E é uma ótima profissional. São vários. Então eu falei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quero fazer, né? Mas assim, porque está abrindo, né, o meu horizonte, tem que abrir o seu também. Olha só, antes do Júlio estar aí concluindo, né, a sua fala, olha aqui, ó, que legal que eu fiz para vocês, tá, gente? Seja o protagonista da sua história na visão psicanalítica, o meu e-book aí. O preço, ó, é mínimo, entre em contato comigo, e é exatamente isso que Deus quer para a sua vida. Seja o protagonista da sua história na visão psicanalítica. Tá? É só entrar em contato comigo, 984-724910. E é muito bom. A gente, se deixar, a gente vai ficando, né? Verdade. Vai falando. E o legal do programa é exatamente isso que eu quero. A gente tem que transformar a linguagem técnica em uma linguagem que as pessoas compreendam. Não adianta a gente ficar falando aqui, porque né, no crânio, no neurônio, aí, tá, mas e aí? Eu fiz uma pergunta uma vez no programa, era fácil a resposta, a pessoa era CDF. Só que a linguagem dela, a questão didática, né, assim, que tem pessoas que têm muita dificuldade de passar, sabem muito, são muito intelectuais, são feras. Mas aí eu falei assim, o que é inteligência emocional? A pessoa foi explicar, eu falei, gente, não entendi nada. Exatamente. Então, você não consegue alcançar as pessoas. E o objetivo é alcançar. A gente pode falar do histriônico, a gente pode falar... eu acho legal da origem da palavra. Eu gosto disso, falar no grego, no hebraico. Mas explicar. Né, ter essa... Sabe, porque isso enriquece o nosso vocabulário. Daí a gente vai imergindo, né, no conhecimento da gente e daquilo que nos traz essa libertação, essa transformação. Então, terça-feira, não perca. Esteja conosco às 20 horas. Tem mais alguma coisa para falar? Nada, Angélica. Somente gratidão. Gente, Deus abençoe. Júlio, Deus abençoe. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.